A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos irmãos. Aqui quem vos fala, uma vez mais, é o seu irmão em Cristo, Pastor Robson Santos. É um prazer, uma alegria estar com os nossos irmãos uma vez mais. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Estaremos hoje falando sobre a aula de número 8, que vem tratar sobre a carta de 1 a Tessalonicenses. E eu quero convidar você para estar conosco em mais esta aula. Iniciando com uma breve oração a Deus. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, na tua presença, uma vez mais, nós estamos aqui, Senhor, e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, que o Senhor venha mais uma vez se revelar a nós, Pai, trazendo este ensinamento da tua palavra, Senhor Jesus. Fala conosco, meu Senhor, aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja. Nos traga, Senhor, edificação através deste ensinamento, ó Senhor Jesus. Que o Senhor venha repreender, meu Deus, todo impedimento, obstáculo, tudo aquilo, ó Senhor da glória, que possa vir contra a nossa vida, Senhor Jesus, neste momento, para nós não absorvermos, ó Senhor Jesus, o teu ensinamento, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar e nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos então dar continuidade, meus queridos irmãos, a nossa. Vamos dar continuidade agora sim. Vamos dar continuidade então à nossa escola bíblica. E hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 8, né, a carta de 1 a Tessalonicenses, vivendo uma vida em santidade. Que bênção de Deus. Mas antes, é claro, nós vamos estar respondendo aquelas perguntas que ficaram da lição de número 7, tá bom? É a carta de Colossenses, aprendendo com a supremacia e o caráter de Cristo. Vamos lá então? A primeira pergunta foi essa: o que aconteceu na cidade de Colossos no ano em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses? O que aconteceu lá? Um grande terremoto, não foi? Que destruiu ali a cidade de Colossos e ela não foi construída novamente. Pergunta 2. Onde estavam localizadas as 3 igrejas na Ásia que foram fundadas pelo evangelista Epáfras? Foram Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Pergunta 3. O mensageiro da carta aos Colossenses foi posteriormente o sucessor de Timóteo na liderança da igreja de Éfeso. Qual era o nome dele? Irmão Tíquico. Pergunta 4. Qual é o tema central da carta aos Colossenses? A supremacia e a plena suficiência de Cristo. Está bem lá no inicinho, no subtítulo. E a pergunta 5. Segundo a lição, quais são os exemplos de misticismo que encontramos nas igrejas da atualidade? Capa de Elias, alguns exemplos aqui ficaram para nós. A capa de Elias, cajado de Moisés, pedra de Davi e arca da aliança, dentre muitos outros que os irmãos conhecem, né? São diversos. Infelizmente nós vivemos aí um tempo muito místico, né? O misticismo tem adentrado as igrejas de uma tal maneira aí que está ficando, assim, vou responder aqui com a minha palavra, o que eu penso, está ficando insuportável em ver essa situação, né? Infelizmente, o homem trocando a verdade de Deus por vãs palavras, por palavras que agradam o ego. O homem trocando a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, pelo misticismo, como no caso aqui, colocando a fé em algo palpável, em um objeto, em uma crendice, né? Vamos lá então? Vamos iniciar a nossa aula. Lição 8, hoje, 1 Tessalonicenses,
vivendo uma vida em santidade. E nós temos aqui já o nosso texto áureo, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso texto áureo. Nós vamos estar trabalhando em cima, né, deste tema. Já já nós vamos ler também a nossa leitura bíblica em classe, mas essa carta ela vai tratar muito, né, a respeito deste tema, vai falar sobre salvação, né, vai falar sobre a santidade. Vamos lá então, iniciando a lição aplicada para entendermos como as principais igrejas cresciam fortes e edificadas. Temos que voltar ao início do cristianismo e conhecer a sua história, né? Assim descobriremos que as atitudes dos líderes fizeram e ainda fazem diferença no desenvolvimento da igreja. Olha só, veremos o modelo de liderança do apóstolo Paulo, também de Silas e também de Timóteo. Estes foram sinceros, foram honestos e também amorosos. Olha aí, 3 qualidades que também nós devemos apresentar. Devemos ser sinceros, devemos ser honestos e sempre evidenciar o nosso amor pelo nosso próximo. Eles reconheceram a soberania de Deus e tornaram-se totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Né? Nós vemos a meditação diária, como por exemplo hoje, quinta-feira, 1 Tessalonicenses 4,16, que vem nos falar sobre o tocar da trombeta de Deus. Aqui falando sobre o arrebatamento da igreja, né, esse texto. E para cada dia da semana, você vai ter um texto ao qual você vai meditar nesse texto, ok? Então fica aí essa dica da meditação diária e lembrando que assim o irmão ou a irmã vai estar fazendo aí o estudo, acaba fazendo, né, praticando aí mais um estudo sobre esta carta. Os objetivos dessa lição são esses. Saber mais sobre a cidade de Tessalônica, compreender a respeito da ressurreição e a volta de Cristo, e entender a importância de consolar os irmãos nos momentos de dificuldade. Então, esses são os objetivos desta lição. E aqui uma pequena curiosidade. Você sabia que a antiga cidade de Tessalônica hoje é conhecida como Salônica? Exatamente. Um dos pontos turísticos mais conhecidos, não é? E ali também, dentre eles, um dos mais conhecidos ali na cidade é a Torre Branca, que se tornou o Museu da Cultura Bizantina da cidade. Neste museu, então, são realizadas grandes exposições. Vamos lá. Nossa leitura bíblica em classe está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, e o versículo do 13 até o versículo de número 18. Nós vamos estar lendo. Quem fez a leitura bíblica em classe para nós, dessa vez, foi a nossa irmã Núbia. Vamos ouvir a serva de Deus que vai ler conosco. Já pega aí a sua revista, ou a sua Bíblia Sagrada, né? Os irmãos que não têm a revista da Escola Bíblica, você pode pegar aí a sua Bíblia Sagrada. Vamos lá então? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor se encontra lá em 1 Tessalonicenses 4,
versículos do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porém, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe a todos. Está aí, então, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe. Nossa irmã Núbia trouxe para nós hoje, falando aí, né, a respeito do arrebatamento, né? Olha só que bênção de Deus. O arrebatamento, o tocar da trombeta, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizer-nos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, aqueles que estivermos vivos na ocasião da vinda do Senhor, nós não vamos preceder aqueles que em Cristo já dormiram, ou seja, aqueles que dormiram primariamente em Cristo, eles ressuscitarão, aqueles que já estão dormindo em Cristo. E posteriormente, né, aqueles que ficarem vivos, aqueles que na ocasião da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, estiverem vivos, serão então arrebatados posteriormente. Olha só o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e somente depois nós, meus irmãos, né, aqueles que ficarem vivos, que então irão ressuscitar. Mas primeiramente aqueles que já dormiram em Cristo, o nosso Senhor. Ok? Fica aí então essa leitura bíblica em classe para a nossa meditação. Nós vamos dar continuidade então à nossa revista. Lembrando aos nossos irmãos que você que ainda não adquiriu, tá, irmão, irmã, você que ainda não adquiriu a sua revista da Escola Bíblica, você pode estar adquirindo, tá bom? Não deixe para muito depois não, né? Nós já estamos bem adiantados já. Talvez você que não tenha adquirido ainda, você pode estar adquirindo, meus irmãos, nas nossas livrarias. Eu sei que tem muitas igrejas, né, que se encontram fechadas ainda. Tem muitas igrejas que estão fechadas, porém, existem outras que estão abertas, e mesmo as que estão fechadas, né, ou seja, a sede sucursal ou a sede setorial, tem os dias ali que o atendimento está acontecendo nas livrarias, então procure se informar com o seu pastor e já estar adquirindo aí, então, a sua revista, né? As Cartas do Apóstolo Paulo, é a revista que nós estamos tratando, então, neste trimestre. Vamos lá, continuando, aí, introdução ao comentário, o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 17, esse livro ele narra a chegada de Paulo e Silas a Tessalônica. Ocorreu ali na segunda viagem missionária, né, de Paulo.
E Tessalônica, ela era uma cidade portuária, né? Até nos dias de hoje, né? A conhecida Salônica hoje. A mais importante da região na época, né? A mais importante da Macedônia, no nordeste ali da Grécia, foi fundada por volta de 315 antes de Cristo por Cassandro, general do rei Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Ok? Esse foi o general que deu então aí o nome a essa cidade, que era o mesmo nome da sua esposa, né? Essa cidade ela foi conquistada e reconstruída ou seja, em 168 antes de Cristo pelos romanos. Depois essa cidade vem a se tornar aí a capital da província romana, com aproximadamente, olha, 200 mil habitantes. Não era uma cidade tão pequena, não é? Nós vemos aí que não era uma cidade tão pequena. Nós vemos aqui alguns slides sobre essa cidade, algumas imagens dessa cidade nos dias de hoje e também algumas imagens de monumentos ali antigos da cidade de Tessalônica, né? A cidade da época também, olha lá. A cidade ainda ela existe nos dias de hoje, porém hoje ela é conhecida como Salônica, a segunda maior cidade da Grécia moderna. Fica atrás somente de Atenas. E você pode observar aí que lá em cima, na parte superior esquerda, nós vemos aqui Tessalônica no mapa, ok? Está aí um pouquinho, né, imagens e algumas informações sobre esta cidade. E vamos lá, continuando o nosso ensinamento. Paulo e Silas tiveram grande oposição nessa cidade, e ali eles foram forçados a fugir para a Bereia, e depois eles foram para Atenas. E de lá enviaram Timóteo para obter notícias da comunidade de Tessalônica. Então Paulo e Silas, eles enfrentaram ali perseguição, meus irmãos, aí nesta cidade de Tessalônica, né? Perseguiram eles passaram por maus bocados ali, tiveram que sair ali praticamente contra a vontade, é claro, mas para preservar ali a vida de ambos, eles foram forçados então ali a ir para a Bereia e depois posteriormente eles prosseguiram então para Atenas, e aí chegando lá em Atenas eles enviam Timóteo para obter notícia, para saber como é que estava a igreja ali em Tessalônica, e Timóteo, então, ele vem para ver como é que está e levar notícias, né? A volta de Timóteo acabou por proporcionar ali grande alegria a todos. Portanto, após ter recebido as informações de Timóteo sobre esta igreja, Paulo ele escreve depois, né, aos Coríntios, ok? Ou seja, ele escreveu de Corinto, tá? Perdão, ele escreve de Corinto ali a sua primeira carta, meus irmãos, aos cristãos que estavam ali em Tessalônica, entre o ano de 50 e também 52 depois de Cristo, né? As notícias ali trazidas por Timóteo chegam então a Paulo. Paulo ele se alegra, né? Nós vamos ler o capítulo 3 e o versículo de número 6 e também, ou seja, o capítulo 3 e o versículo 6 ao 8. Então abre lá a sua Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo de número 6 até o 8, que diz assim, olha, vindo porém agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé,
porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente de dia e também de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então nós vemos aí, meus irmãos, nós lemos até um pouquinho a mais, né, ali no versículo de número 10, Paulo continua ali a se expressar. Então nós vemos que Paulo ele se alegra com as boas novas então ali que Timóteo trouxe ali de Tessalônica, né? Os irmãos estavam ali na fé, os irmãos estavam ali em amor, os irmãos estavam ali, né, ou seja, cumprindo o ide do Senhor Jesus. Paulo havia ensinado e eles estavam perseverando na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos alguns temas também, meus irmãos, abordados aí nesta carta. São esses 6 blocos que, começando ali no capítulo 1, vem tratar sobre a fidelidade, né, da igreja. O capítulo 2 vem falar sobre o ministério de Paulo em Tessalônica, como que foi o ministério de Paulo ali, alguns relatos. E o capítulo 3 fala sobre a preocupação de Paulo com os irmãos, né, esse afeto, esse amor. O capítulo 4 vem trazer exortação à santidade, o amor e também trabalho. E o mesmo capítulo 4 também, que foi até tema ali do nossa leitura bíblica em classe, vem falar ali sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. Vigiemos e seremos sóbrios, é o capítulo de número 5, que vem tratar sobre a vigilância. Está aí, meus irmãos, nós não temos tempo de abordar cada capítulo minuciosamente, o nosso tempo é um tempo curto, mas está aqui para que os irmãos, no decorrer da sua semana, os irmãos possam realizar aí o estudo dessa carta, ok? Você vai realizar o estudo dessa carta, mediante aí esses blocos já bem divididinhos aí, tema por tema, tá bom? São 6, dá para você examinar um por dia e ainda vai sobrar um dia da semana, ok? E o tópico de número 2 vem falar então sobre os problemas encontrados na igreja de Tessalônica. Mas os irmãos estavam tão bem, tinham problemas ali, então vamos ver aqui, olha só, lá o ambiente era pagão e também imoral. Existiam ali, meus irmãos, em Tessalônica, muitos santuários construídos para os deuses gregos, como, por exemplo, Zeus, Artemis, Apolo, e dentre outros deuses, alguns deuses egípcios também. Era uma cidade muito idólatra, muito pagã. E isso gera conflito, né? E, claro, isso é guerra. O culto ao imperador também era muito tradicional. Todos os cidadãos tinham que participar dos rituais desse culto, e se alguém se recusasse a fazê-lo, era considerado uma rebelião contra Roma. Essa pessoa era presa e poderia ser até morta, ok? Então os irmãos ali, eles não tinham uma total liberdade, podemos se dizer assim, para eles cultuar a Deus. Eles acabavam por enfrentar algumas oposições. Mesmo parecendo ser algo laico ali, a região ali era guerra, né? Uma região onde ali a imoralidade, a idolatria, onde o demônio realmente ali, ele agia de uma forma terrível, meus irmãos. E os irmãos enfrentavam então muita dificuldade nesta questão. Além das mentiras e perseguições dos judeus, havia entre os próprios irmãos muitas dúvidas a respeito do destino dos cristãos, né, após a morte, né? Ou seja, o que vai acontecer quando a gente morrer, quando a gente deixar este mundo, como é que vai ser, o que vai acontecer? E é onde ali Paulo ele vem trazer aquela explicação do nosso texto, na nossa leitura bíblica em classe. A nossa irmã Núbia, ela leu para nós,
Paulo vem trazer ali então aquele ensinamento para os irmãos, né? Ali dizendo para ele, olha, Cristo ele vai voltar ao soar da trombeta. Primeiramente, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que já estão dormindo em Cristo, esses aí, eles vão ressurgir primeiro, eles vão ressuscitar primeiro, mas logo após vai ser nós, né? Seremos nós, aqueles que vão estar vivos. Então, assim, nesse mesmo acontecimento, nós vamos ser levados aos céus. Essa passagem que veio tratar do arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, né? Essa vinda do Senhor que não vai ser vista por todos os olhos, né? Não estamos falando aqui da parousia, que é aquela segunda vinda gloriosa do Senhor, a qual todo olho vai ver. Não estamos falando disso aqui, nós estamos falando do arrebatamento da igreja. Essa outra vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus, ela vem lá no finalzinho, né, da grande tribulação. Mas antes disso, acontece o rapto, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, que vai estar nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E então assim estaremos se alegrando, estaremos sendo recompensados por tudo aquilo que nós fizemos. Nessa ocasião ali que o cristão vai passar pelo tribunal de Cristo para ser galardoado por tudo aquilo que fez. É nessa ocasião também, meus irmãos, que lá no céu nós iremos participar do grande banquete messiânico. Enquanto nós estivermos lá, é claro, não vamos estar mais vivendo no tempo do homem, mas aqui o homem na face da terra vai estar passando por maus bocados na tribulação e grande tribulação. Então Paulo vem trazer aí, esclarecer algumas dúvidas aos irmãos de Tessalônica. Havia também uma tendência a desprezar toda a autoridade legal. Olha só, isso é muito importante. Nós vamos ler lá no capítulo 5 e os versículos de número 12 até 14. Abre lá a sua Bíblia. Já deixa aberta a sua Bíblia aí em Tessalonicenses, porque se a gente precisar, já vai estar aberta aí. A gente sempre faz a leitura de vários textos, né? Vamos lá então. E o versículo de número 12. 1 Tessalonicenses 5:12 a seguir. Diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então fica aqui esse aconselhamento, né, de Paulo, para que os irmãos eles viessem respeitar aqueles que estavam à frente da obra, aqueles que ali que foram instituídos para estarem ali. Eles aceitassem os ensinamentos, os aconselhamentos, né? Eles estavam desprezando a autoridade instituída. E jamais isso deve ser feito. Nós vemos nos dias de hoje irmãos também que fazem da mesma forma. Esse é um problema corriqueiro, rotineiro das igrejas. O irmão que é membro de uma igreja e não respeita o seu pastor, faz pouco caso do seu pastor, deixa o pastor em descrédito, desobedece ele, né, não atende ao ensinamento que é trazido, a falta de respeito. E isso acontece nos dias de hoje, o desprezo, né? Existia também ali uma grande inclinação à imoralidade, resultando na queda de muitos cristãos. É o que estava também acontecendo. Mais um problema, a imoralidade. Olha lá no capítulo 4 dessa mesma carta, vamos ler lá. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a palavra de Deus ela diz assim, lá no versículo de número 12.
ela vem nos falar desta forma, versículo de número 3, tá bom, meus irmãos? Versículo de número 3. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, na paixão não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então nós vemos ali essa cidade sendo uma cidade idólatra, uma cidade imoral. Nós vemos que ali a imoralidade, por muitas das vezes, ela estava ali rondando alguns irmãos, e alguns acabavam por cair ali, não resistindo à tentação. O que é a tentação? Tentação é aquele desejo, aquele pensamento que invade a mente do homem e seduz ele à prática do mal, dava luz ao pecado. O que é pecado? É toda a ação que o homem promove na sua vida contrária à vontade de Deus. Isso então estava acontecendo ali, essa inclinação à imoralidade. Então Paulo vem aconselhar, vem exortar os irmãos para que eles viessem manter os seus próprios corpos em santificação a Deus. Quem desprezasse isso não estava desprezando o homem, mas sim o próprio Deus, não é? Que sirva para nós também. E sinais também de divisões eram comuns na igreja, aqueles grupinhos, aquelas divisõezinhas dentro da igreja, tudo isso prejudica a obra de Deus. E nós vemos que isso estava acontecendo ali também, não diferentemente de algumas igrejas dos dias de hoje. E o tópico de número 3 vem nos falar sobre as orientações e os conselhos do apóstolo Paulo para os irmãos. Como de costume, a princípio o apóstolo Paulo ele elogia a fé dos irmãos, a perseverança e as demais qualidades que eles tinham. Não tinham somente erros, tinham muitas qualidades. Por muitas das vezes a qualidade ela nunca é notada por certos líderes, que geralmente só vem para corrigir, só vem para ali trazer aquela correção dura, sem enxergar que aquela pessoa tem qualidades. Isso deve ser observado. Ninguém está na obra de Deus por um acaso. Deus ele tem um chamado específico na vida de cada servo do Senhor, ou seja, cada irmão tem uma qualidade. E essa qualidade deve ser desempenhada na obra de Deus. Cabe também ao líder enxergar, lapidar esta pessoa e inseri-la de uma forma ativa, para que assim venha a dar resultado na obra do Senhor. E nessa carta o apóstolo Paulo ele demonstra aos Tessalonicenses que o evangelho que ele pregava não era constituído apenas por palavras, mas pelo poder do Espírito de Deus. Não eram simplesmente palavras que ali estavam sendo ali trazidas, mas sim palavras vivas, poderosas de Deus. Veja a seguir algumas admoestações do apóstolo Paulo. Não sejais pesados aos seus irmãos, está lá no capítulo 2-9, aqueles irmãos que encostam um no outro e acabam se tornando ali um fardo pesado. Orem abundantemente dia e noite, incentiva a oração, capítulo 3, versículo 10. Cresçam em amor um com os outros, incentivando aqui a colocar em prática o amor. Sejam irrepreensíveis em santidade, sejam santos. Abstenhais da prostituição, fuja da prostituição. Possua o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. Ninguém oprima ou engane os seus irmãos em negócio algum, defraudulentos, irmãos que enganavam o seu próximo ali, em negócios. Isso não provém de Deus.
Trabalhai com as próprias mãos e viva honestamente. Olha só um conselho prático aí. Trabalhai com as vossas próprias mãos e viva honestamente. Irmãos, nos dias de hoje, abrindo entre parênteses aqui, tantos irmãos que querem se utilizar do evangelho para ganhar dinheiro fácil, tantos irmãos que manipulam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, não é? Que coisa terrível, que coisa feia. Esse aí é um falso profeta. Esse aí é um homem que não tem temor a Deus. Deus tem um chamado específico na vida de cada um. Se Deus te chamou para você viver para Ele, tenha certeza que Ele vai encaminhar todas as coisas. Todo chamado existe renúncia. Tem irmãos que renunciaram grandes coisas, até mesmo família, podemos dizer assim, acaba sendo assim, de certa forma, prejudicada. Não estou dizendo aqui para você renunciar à sua casa, mas acaba sendo um efeito colateral que o homem carrega por servir a Cristo. Mas a vitória ela vai vir de uma forma maravilhosa, e isso temos a plena certeza. Irmãos que abriram mão de um bom trabalho, irmãos que abriram mão de uma vida profissional realmente muito boa, irmãos que abriram mão de algo materialmente grande para estar servindo a Deus, hoje estão aí sendo aí supridos por um salário bem menor do que aquele que ele ganhava anteriormente. Mas isso tudo é um chamado específico. Agora existem aqueles espertalhões, aqueles homens que têm preguiça, são os preguiçosos, que não querem trabalhar, têm saúde, têm tudo e não querem trabalhar. Então eles ficam de igreja em igreja, pregando aqui, pregando ali, cobrando pelas suas pregações, chegando numa pessoa em outra, pedindo dízimos, pedindo ofertas que seriam para sustentar a obra do Senhor e coisas assim, semelhantes. Irmão, Deus, quando Ele chama, Ele se encarrega de todas as coisas. Então, se você pode esperar no Senhor Jesus, no seu chamado, Deus não vai deixar faltar na sua vida. Ele vai usar alguém, Ele vai te ajudar, e tudo na direção do Senhor, não é? Então, Paulo traz esse incentivo para os irmãos, né? Viva honestamente, trabalhe com as suas mãos. Paulo trabalhava, Paulo fazia tendas. Fica aí o exemplo para nós. Tópico de número 4, a palavra do Senhor vem falar sobre os ensinamentos, né? O ensinamento aqui para a igreja atual. Os cristãos da comunidade ali de Tessalônica, eles são um modelo para todas as comunidades de todos os tempos. Não é por um acaso que no início o apóstolo Paulo a saúda com alegria e graça, né? Lá em 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 2. Porquanto, em meio a uma cultura pagã e imoral daquela época, um grupo de pessoas tornou-se cristão e fez a diferença. Tá vendo? Olha aí, Deus ele pode fazer de você diferença onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Aquela cidade era uma cidade idólatra, uma cidade grande, idólatra, e ali havia um grupo que fazia diferença. Mesmo correndo o risco de morte, eles ali perseveravam. E essas pessoas aceitaram com coragem a graça para seguir a Jesus Cristo, confiando que da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado dos mortos, eles também seriam, pois acreditavam que Jesus era o único que podia salvar os homens da ira futura de Deus. Rogamos-vos para que na atualidade Deus encontre pessoas dispostas a servi-lo de corpo, alma e espírito. Que essas mesmas pessoas, sem reservas ou medo de morrer por amor a Jesus Cristo, tenham certeza que depois de terminada a missão aqui na terra, desfrutarão das maravilhas preparadas pelo próprio Deus no céu, né? Onde será então a morada eterna de todos que foram fiéis até o fim. Fica aí para nós esse texto, fica aí para nós esses conselhos do apóstolo Paulo, né? Vamos então nos manter aí
de pé em santificação ao nosso Deus Todo-Poderoso, com disposição para fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem medo, na certeza absoluta que depois que nós terminarmos a nossa missão aqui na face dessa terra, nós vamos desfrutar de todas as maravilhas que Deus preparou para nós, os servos dele, que aqui nessa terra honraram ele, né? Não somente de lábios, de palavras, de aparência. Que bênção de Deus. Vamos ser fiéis até o fim e a recompensa virá. Conclusão, Paulo tinha muitos motivos para agradecer a Deus pela fé dos Tessalonicenses. Ele sabia que através da graça e do poder de Deus, a igreja dos Tessalonicenses havia recebido a fé e seus frutos. Apesar dos erros, a igreja ainda era ali o exemplo para muitas outras, né? Ou seja, para as outras. Deus fez questão de testemunhar da fé dos nossos irmãos do passado para fortalecer a nossa fé agora no presente momento. Olha só, Deus fez questão de testemunhar da fé dos irmãos do passado para que nós venhamos ser fortalecidos nesse presente momento. Então devemos agradecê-lo por isso e também refletir sobre o nosso modo de vida cristão. Talvez não estejamos, quando eu digo nós, eu digo o homem natural, talvez não estejamos da maneira que Deus quer, mas ainda é tempo da gente se colocar na posição. Enquanto houver fôlego de vida, ainda é tempo, né? Mas você não sabe qual vai ser o seu último fôlego de vida. Então, se atente enquanto é tempo. Se coloque na posição e ande na vontade do Senhor Jesus. Ok? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos ser santos, vamos ser irrepreensíveis, vamos ser homens que levam o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somente nos nossos lábios, não somente no nosso modo de vestir, mas em toda a nossa maneira de ser. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Fica aqui algumas perguntas para os irmãos responderem. Na próxima aula nós iremos, estar respondendo. Primeira, mencionamos nesta lição 3 modelos de líderes sinceros, honestos e amorosos, que reconheciam a soberania de Deus e eram totalmente dependentes do Espírito Santo. Quem eram esses? Está lá no início. 2. Na atualidade da cidade de Tessalônica, a antiga Tessalônica, ou seja, na atualidade, a cidade de Salônica, antiga Tessalônica, existe um ponto turístico onde acontecem grandes exposições. Qual é esse ponto turístico? Está lá na curiosidade. 3. Na Grécia Antiga, a cidade de Tessalônica teve esse nome dado por um general do Império de Alexandre o Grande, porque era o nome de sua esposa. Como era o nome desse general? Tá bem fácil. 4. Após sofrerem uma grande oposição em Tessalônica, Paulo e Silas foram obrigados a fugirem. Para quais cidades eles foram? Então, você vai responder aí. O culto ao imperador era muito tradicional em Tessalônica. Todos os cidadãos eram obrigados a participar dos rituais desse culto. Como era encarada a recusa em participar desse culto? Então, você vai responder aqui para nós, ok? Fica aí essas 5 perguntas aos nossos queridos irmãos e assim nós encerramos, meus irmãos, a nossa lição de número 8. Nossa lição que veio falar sobre a carta de 1 a Tessalonicenses, vivendo uma vida em santidade. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos irmãos e até a próxima em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo venha ser na vida de todos os nossos queridos irmãos. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos.